Axé. Nesse vídeo a gente vai falar de preceito na Umbanda. É necessário? É preciso fazer? O que você acha? Esse e outros temas, né, que são mais polêmicos, a gente pode discutir lá no grupo secreto do WhatsApp, certo? Só chamar a gente lá, trocar ideias com os participantes, tá certo? Mas vou falar aqui o que eu aprendi e o que eu sei sobre o preceito. Quase que 90% das casas umbandistas praticam o preceito. Ou ele é muito falado nas giras, pelos sacerdotes, nos contextos dos cursos, enfim. O que é o preceito? O preceito nada mais é do que se abster de algumas coisas da vida para que você fique com o corpo material e o corpo espiritual energeticamente melhor para o trabalho que será desenvolvido no dia da gira. Por exemplo, abster-se de carne vermelha ou de carnes, de todas as carnes. Em algumas casas, eu já vi, já participei inclusive, de casas que só proíbem a carne vermelha. Carne branca, mais leve, pode-se comer. Tem casas e terreiros que cortam, ou que pedem, né, para cortar totalmente todas as carnes. Tem terreiros que vão mais além. Tem terreiros que cortam não só a carne, cortam também tudo o que for ser vivo. Por exemplo, o ovo, né, que vem do ser vivo, que era para ser um ser vivo, não vingou, né, justamente, e a gente come o ovo. Tem casas também que proíbem isso. Onde se pode comer grãos, saladas, de alimentação bem leve, nas 24 horas que antecedem a gira. Não praticar sexo, evitar o fumo, enfim, coisas da vida que talvez suguem ou que deixem nossa energia mais baixa, nossa energia mais densa, ou nossa energia não compatível para o trabalho espiritual. E eu tenho uma dica, um hackzinho, né, o tripoco do trovão, né, que nem tem um professor de marketing digital que usa esse termo, né, aquela sacadinha, que na verdade o preceito ele você pode fazer isso inclusive, você pode testar, você é um laboratório vivo, lembre-se disso, você é um laboratório vivo. Talvez você já tenha feito isso na questão dos banhos, o que eu vou dizer aqui. Na Umbanda a gente usa os banhos de ervas, né? Usa muito isso, né? Esse recurso para antes do trabalho, depois do trabalho, no cotidiano, ervas para tudo, né? Até meu grande abraço ao Papa das Ervas no Brasil, Adriano Camargo, muito amigo nosso também, já veio no nosso terreiro fazer palestras, enfim. Meu grande beijo no coração aí, Adriano. E tem um livro maravilhoso, né? Que ensina tudo sobre banhos, sobre as ervas. Ervas quentes, ervas mornas, frias, etc. Então, quando a gente faz um banho, a gente experimenta uma experiência. A gente é um laboratório. Então, quando eu faço um banho de alecrim, por exemplo, um banho de arruda, guiné, umas ervas mais mornas aí, né, para limpeza, o que eu sinto depois? Qual é a experiência? Qual é a sensação? Funciona mesmo? Não funciona? O preceito é a mesma coisa. A gente tem que testar. Você pode fazer isso, você é um laboratório vivo. Logicamente, voltando atrás, já falei em vídeo anterior, que a gente nunca deve questionar ou contrariar a ritualística e a liturgia do terreiro do qual a gente faz parte. Se no seu terreiro é uma obrigação e é obrigatório o preceito e da forma que é indicado, você deve seguir à risca o seu sacerdote e o seu terreiro, logicamente. Mas se você tem uma certa liberdade para testar, teste. Um dia você come a carne e vai para o trabalho. E veja qual que é o resultado. Como que foi para você? Você conseguiu incorporar, mediunizar? Você conseguiu fazer o trabalho 100%? Como que foi? Faça essas perguntas a você mesmo. Praticou ato sexual e foi para o terreiro? O que aconteceu? Como foi? Foi uma experiência positiva ou negativa? Você deu o luxo de se testar.
Você é um laboratório. Mas no final das contas, eu vou falar a minha experiência, logicamente. Eu já fiz os testes e concluí no meu jeito de trabalho, no meu jeito de ser e no que eu faço, que com o preceito o trabalho é muito melhor. A atuação dos guias é muito melhor. A desenvoltura do médio é muito melhor. Energeticamente você fica muito melhor. O trabalho flui muito melhor. Sem sombra de dúvida. Não que eu não tenha conseguido trabalhar nos dias que eu testei. Consegui. Foi um belo trabalho, da mesma forma. Porém, a gente sente uma diferença nos padrões energéticos, no fluir do trabalho, na manifestação dos guias. Então, no meu caso, deu muita diferença. Mas você, se tiver essa liberdade, faça o seu teste. E veja se é válido ou não, se funciona ou não o preceito, e eu tenho certeza que no seu caso também vai funcionar. Não é à toa que grande maioria dos terreiros usam e aplicam o preceito no seu dia a dia. Porque funciona. Tá certo? Então, siga o seu terreiro, siga seu sacerdote, siga a liturgia, siga a ritualística, siga as instruções. Se tiver uma certa liberdade, faça os testes com você mesmo, né, e veja o resultado. Eu tenho certeza que talvez você vai querer incluir o preceito no seu cotidiano, na sua vida mediúnica. Porque realmente funciona. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Então, é isso que eu tinha para dizer nessa aula teórica sobre o preceito, né? São várias situações aí do dia a dia: não praticar sexo, comer carne, evitar o fumo, enfim, todas aquelas situações que talvez transformem ou deixem nossa energia não compatível para o trabalho, a gente evitar de fazer no dia da gira, e a gente vai para o terreiro bem melhor, né? Bem mais, com energia muito mais salutar, e as coisas costumam funcionar melhores. Né? Ah, mas por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro? Eu vou citar duas situações aqui. Três, né? Vamos citar as três principais. A carne, o sexo e o tabaco. Bom, vamos começar então pela carne. A carne, ela é difícil de digestão, ela demora para fazer digestão. A carne, às vezes, fica 48 horas no nosso organismo para digerir. Né? Alguns organismos um pouco mais rápidos, outros um pouco mais lentos na digestão. Mas, enfim, é um processo demorado. E a energia que seu corpo poderia estar usando para fazer a incorporação, a mediunização do terreiro, muitas vezes parte dessa energia vai estar sendo utilizada para digerir essa carne. Entendeu? Então é isso que acontece. Então, com uma alimentação mais leve, com a ausência de carne, você vai ter uma energia sobrando para o mecanismo da incorporação na Umbanda. O ato sexual. O ato sexual, logicamente, você deve ter um companheiro fixo, ou companheira fixa, ou talvez não, né? Nesse caso, pior, não é mesmo? Que às vezes você não tem um conhecimento, não tem um sentimento de amor, e muitas vezes você está misturando, né, entrelaçando a sua energia com outra pessoa. Então, a sua energia já não vai totalmente sua para o terreiro. Essa energia também fica impregnada na gente no ato sexual. Eu até costumo dizer que a gente, ao se envolver com pessoas, a gente deve saber com quem a gente está se envolvendo. Porque essa energia sexual, ela transcende, ela vai longe com a gente. Às vezes a vida toda ou até para outras encarnações. Né? A gente mistura essas energias. Né? Então, quando você está muito recente no ato sexual, você não está indo só com a sua energia. Você está indo com a sua energia e com a energia do seu parceiro, da sua parceira. O que também dificulta um pouco o mecanismo da incorporação. O tabaco. O tabaco a gente sabe que é um grande vilão, né? Nada contra quem é tabagista, tem muitos amigos. A Umbanda tem muitos tabagistas, né? A gente vê isso na prática, né? Porém, o tabaco, quando é tragado, né, ele é muito prejudicial à saúde. Em excesso no dia da gira também, né? Ele já vem danificando todos os dias o organismo, e no dia da gira ele também deixa as nossas energias mais baixas, né, por causa do efeito químico do tabaco tragado. Né? Ah, mas se usa o charuto, se usa o cachimbo, se usa defumação, que é uma fumaça também, no terreiro, isso não tem problema, de forma alguma. Primeiro que no terreiro, a gente vai estar falando em outras aulas, né, mais detalhadamente, isso lógico, mas no terreiro, os tabacos, né, o charuto,
cachimbo, enfim, o fumo em si, que é utilizado como forma de defumação no terreiro, né, pelos guias espirituais ali incorporados, eles não são tragados, são baforados apenas, né, e são elementos ritualísticos da Umbanda, que servem para continuar a defumação durante o processo do trabalho no terreiro. Olha a diferença, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é basicamente isso. É basicamente isso. Então, tudo tem uma explicação. A gente não fala assim, ó, não faz ou faz, e não explica, né? Ou aquela conversinha, né, que a gente escuta muita gente falar, né? Ah, você não está preparado ainda para saber, vai ser mais para frente e tal. Então, corre, Tite, disso. Corre porque, na verdade, estão te enrolando. Tudo tem explicação na religião de Umbanda. O que falta, muitas vezes, é o conhecimento. Tá certo? Então, façam o teste, testem esse preceito na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês, se não aplicam, vão começar a aplicar. E se já aplicam, vão intensificar o seu preceito nos dias de dia, porque funciona mesmo. Tá certo? É isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.